Boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, sou o professor Alan Kennedy. Eu venho, através desse vídeo hoje, para responder as questões do que diz respeito ao PET encaminhado para os alunos pela Secretaria de Educação. Nós vamos falar hoje sobre as correções do PET do segundo ano e eu farei a correção das 4 semanas deste momento. Então nós vamos começar na primeira semana. O tema da primeira semana, eu passei aqui da folha, a emergência da filosofia, mito e filosofia. Para quem não viu ainda, eu tenho um vídeo gravado também neste canal no YouTube, falando sobre mito e filosofia. E nós temos dentro do podcast Plano B também uma discussão sobre a questão do mito e origem da filosofia. Foi um programa muito bom. Foi gravado, né, esse programa com a participação do professor Marlos, professor Jucimar e professor Adenir. E aí a gente faz todo um apanhado histórico, sociológico sobre essa construção da sociedade grega e o que possibilitou o surgimento da filosofia. Mas, voltando aqui ao PET, nós vamos para a primeira questão. Faça uma entrevista com 3 pessoas, virtualmente à distância, e pergunte, né, o que elas entendem por mito, quais são os mitos que elas conhecem, relate por escrito o mito que mais chamou a atenção. Como essa atividade aqui é direcionada a uma questão de fazer uma pesquisa com outras pessoas para ver o que eles pensam a respeito, então não vamos nos ater a essa questão. Eu vou estar respondendo apenas aquelas questões que têm um conteúdo mais objetivo. Então vamos para a questão 2. Construa 2 colunas formulando uma explicação mítica à esquerda e a outra racional à direita, sobre um determinado fenômeno natural elencado, comparativamente suas características. Então, eu vou postar aqui agora, né, uma imagem desse quadro que eu fiz e vou explicar esse quadro mais detalhadamente. Bom, como eu tinha dito, né, eu fiz aqui um pequeno quadrinho falando sobre um tema, como está falando a questão, e o quadrinho era para ser feito dessa forma. A mitologia, né, no caso eu peguei sobre a questão da origem dos raios. Segundo a mitologia, os cíclopes, antes da batalha entre os deuses e os titãs, que se tipo deuses, coloquei Deus, entre os deuses e os titãs, criaram armas poderosas para os deuses, entre elas os famosos raios usados por Zeus. Zeus, quando se zanga com a humanidade, lança sobre a terra teus raios. Já a explicação científica. Os raios se formam quando certa região de uma nuvem acumula excesso de carga elétrica, positiva ou negativa. Isso ocorre porque o raio é um meio de se fazer a tensão, por meio da transmissão da eletricidade. Os raios podem ocorrer dentro das nuvens, entre 2 nuvens, entre as nuvens e o ar e entre nuvens e o solo. Então é só para vocês perceberem a diferença da explicação. Voltando aqui, qual a finalidade dos mitos para a humanidade? Questão 4. E a partir disso, pense e registre o que pode significar a popularidade de super-heróis em nossa sociedade. Como foi dito no vídeo, a função do mito era explicar a realidade, né, os fenômenos da natureza, através da associação com entidades. Eles tentam justificar, né, o mito, é uma narrativa que ela vai surgir lá nos primórdios da civilização, e a ideia dela é justamente explicar, né, a origem, a natureza e a finalidade das coisas. Através, como não havia conhecimento científico, não existia filosofia ainda, então eles tentavam justificar a existência de tais fenômenos ou de tais coisas, objetos que existiam através, né, de agentes sobrenaturais. Por exemplo, caísse um raio numa árvore, associavam uma divindade, no caso dos gregos, Zeus. E aí criavam-se um culto pelo temor dos fenômenos da natureza. Então ela vai ter essa função. Claro que na medida que vai passando, elas vão sendo desconstruídas e vão surgindo. Né? Fala-se muito sobre os mitos da atualidade e as narrativas de construção de super-heróis, né? Que estão associados a um elemento de ficção científica ou a uma ideia de, né, poder místico, essas coisas. Se a gente for parar para pensar na definição clássica de mito, né, a historicidade, a estrutura do mito, a ideia de super-heróis não bate, né, com essa construção, essa identidade do que é o mito. Mas a gente tem o hábito de associar a ideia dos mitos atuais à questão dos super-heróis. Talvez a necessidade dessa construção dos super-heróis é que ela remete à ideia do imaginário do sonho das pessoas de possuírem alguma habilidade especial, alguma habilidade sobrenatural, ou até com uma espécie de ação divina sobre o homem. Porque os super-heróis eles têm a capacidade de mudar a realidade através dos seus poderes sobrenaturais. E aí a gente acaba associando a ideia de divindade, a ideia de um espírito, a ideia de outro ser. Inclusive existem heróis como Thor, como Hércules, como Zeus, que são como
Mulher Maravilha, que são seres que são baseados na mitologia grega e acabam criando essa associação. A 5. Após compreender a definição de mitologia, filosofia e ciência, explica a diferença entre os 3 domínios. O mito é a primeira forma de compreensão da realidade, onde não havia nenhum conhecimento prévio, então os seres humanos vão criar os mitos como forma de justificar a sua existência e a existência dos fenômenos naturais e de toda a realidade, de modo geral. É o que nós chamamos de cosmogonia. Está lá no vídeo sobre mito e filosofia. Então o mito ele vai ter esse processo no primeiro momento, ele vai ter uma função moral, uma função educativa também, mas ele se encontra no momento onde ainda não existia, como que eu posso dizer, esse conhecimento, não existe inclusive uma linguagem escrita, então eles são narrativas orais, posteriormente que eles vão ser compilados, mas aí no momento que eles vão ser compilados, quando a escrita surge, logo posteriormente vai vir a filosofia. E a filosofia ela vai vir justamente para explicar essa mesma realidade, mas numa perspectiva racional, através da razão, e aí eu falo razão no sentido de capacidade de realmente exercitar a mente, exercitar um aspecto reflexivo sobre a realidade, e a partir dessa reflexão da realidade, dessa análise que você faz da realidade, você vai construir essa forma de pensar, que é uma forma, né, diferente da forma mítica, que estava associada apenas a figuras de divindades. Não. Existe uma explicativa natural para as coisas e a filosofia vai começar a investigar e tentar explicar isso. E posteriormente vai vir a ciência, o que nós chamamos de ciência moderna, porque a ciência já existia desde a época da filosofia, mas a ciência moderna, que é essa química, física, biologia, vai fazer basicamente o que a filosofia tentou fazer e que o mito tentou fazer. Só que eles não vão passar apenas pelo processo racional que a filosofia faz, de interpretação, de investigação, né, apenas do crivo, do olhar e da compreensão. Eles vão utilizar-se da matemática, que é, né, uma ferramenta tão antiga, mais antiga que a própria filosofia, vão utilizar dessa matemática e de testes, de análise de dados, de experimentos, e vão tentar embasar suas ideias, essas suas reflexões a partir da coleta desses dados. E a filosofia acaba entrando, de certa maneira, porque a construção teórica dessas aplicabilidades ela passa pelo crivo da filosofia. E a filosofia hoje ela acaba assumindo um aspecto de complementação à ciência e, ao mesmo tempo, também de crítica e responsável por fazer análise, crítica, né, até um julgamento do que a ciência propõe hoje. Vamos para a semana 2, natureza e cultura. E aí ele vai trabalhar com Jean-Paul Sartre e o conceito de existencialismo. Eu também gravei um vídeo falando sobre isso. Inclusive eu tenho um texto que eu já trabalho em sala de aula durante muitos anos já, um texto escrito por mim. No vídeo lá, se não me engano, eu deixei o link para baixar esse texto para quem quisesse. Foi um texto que eu escrevi na época de faculdade, mas que ele é uma espécie de análise da obra Existencialismo e Humanismo, que é a síntese, né, do pensamento sartriano que ele vai escrever, né, o pensamento existente na obra Ser e o Nada, que é uma das suas principais obras. E aí, primeira questão. A exemplo da angústia e desamparo, próprios do existencialismo, que outros sentimentos podem ser identificados na realidade dos jovens do século XXI? Para vocês que são alunos de ensino médio regular, é praticamente uma autoanálise, né, dos sentimentos que permeiam vocês. E também uma análise dos seus colegas, aqueles que possam. Mas a gente pode dizer que, hoje em dia, a gente tem uma espécie de esvaziamento do sentido, né, da própria existência, em função da sociedade da informação, né, as informações elas vêm em tempo recorde, porém o excesso de informação faz com que a gente não processa. A virtualização das relações sociais se dá muito mais pelas redes sociais, que hoje estão sendo importantes em função, né, do isolamento social, mas que, de modo geral, acaba perdendo aquele estreitamento do contato humano. Isso tudo gera uma série de fatores, né? O capitalismo, de forma globalizada, que faz com que a sociedade, de modo geral, foca-se muito no consumo. É uma sociedade que tende a consumir muito e quer consumir muito, e os objetos, né, eles já têm uma obsolescência programada. O que seria isso? Eles já são criados com prazo de validade para estragarem e serem repostos, né? Você lança um aparelho de celular, por exemplo, igual esse que eu estou gravando, daqui 3 meses você lança uma versão Plus desse aparelho, né, com poucas configurações a mais, e as pessoas vão lá e compram. Um cantor ele lança um CD, aí passa daqui 3, 4 meses ele lança o mesmo CD com 3 músicas inéditas, e as pessoas vão comprar esse CD novo. Nem sei se compra o CD mais,
Mas assim, só dando um exemplo para vocês entenderem. Isso gera uma série de sentimentos internos, frutos de muitos traumas, inclusive traumas, né, da infância. A juventude de hoje é uma juventude do ano 2000. Nós temos hoje, né, quem nasce no ano 2000 já se encontra com 20 anos, então é uma juventude, principalmente em sala de aula, no caso do segundo ano é 2003, 2004, que já estavam sendo produzidos os primeiros aparelhos pré-pagos. Então a sua infância foi pautada pelos primeiros smartphones. As redes sociais é uma coisa natural. Tanto que nas gerações anteriores não existia esse conceito igual hoje de redes sociais, né? Eu fui ter acesso à primeira rede social, foi o Orkut. Isso já adolescente quando começou a surgir. Então é uma coisa que gera um isolamento muito grande também. E uma vivência, uma experiência e um estreitamento, não um estreitamento, mas uma redução dessas relações sociais, não são da mesma forma que as pessoas mais antigas. Isso vai gerar o quê? É o que eles chamam de mal do século, né? Que são os transtornos de ansiedade e a questão da depressão, que vai gerar muito. Então acho que são dois sentimentos muito grandes, né? Gerados através do vazio que vai dar, né? O vazio existencial pelo fato de não compreender a própria existência, etc. A obsessão em adquirir as coisas em função, né, dessa necessidade que o mercado impõe. E uma questão do imediatismo, porque como as informações chegam em tempo recorde, né, tudo tem um acesso muito instantâneo, eles tendem a querer também isso. Eles se sentem frustrados por não ter conquistas imediatas, sendo que tudo é um processo. E por fim, uma necessidade de reconhecimento, que eu acho que é próprio da idade, é próprio da adolescência, eu passei por isso, todo adolescente passa por isso, que é uma necessidade de ser aceito, né, por um determinado grupo ou determinado, né, agregado de pessoas, etc. Que não deixa de ser um grupo, né, claro. Então, basicamente, eu acho que é isso. Vocês vão estar sabendo melhor do que eu, né, já que vocês vivenciam esses sentimentos. A2. Que ideias de liberdade são encontradas nas propagandas de bebidas, carros, motos veiculadas na mídia? Propaganda desse geralmente mostra uma noção de poder muito grande, né, de domínio, né, a pessoa que adquire um veículo, ela é uma dominadora, uma pessoa que bebe, ela é uma questão de ser descolado, de ser diferente, uma capacidade restrita de agir, de alcançar, né, patamares, e uma questão de sedução também, que é muito apresentada. A pessoa que tem um carro, ela é mais sedutora, a pessoa que está bebendo, ela é mais sedutora, e essas coisas. Eu acredito que é mais essas questões. Se tiverem outras, não tem problema, né? São questões bem pessoais, assim. A3. Diante de tantas ideias de liberdade, somos livres? Explique. Existem vários conceitos dentro da própria filosofia sobre liberdade, fora de outras áreas que vão discutir isso, né? Se for para pensar na genética e a biologia, a gente já é programado para agir de determinadas formas. Porém, a psicologia, sobretudo a psicologia existencialista, que vai se basear na filosofia existencialista, assim como outras estruturas psicológicas, vão acreditar que nós somos livres culturalmente, né? Nós nascemos como uma folha em branco e na medida que a gente vai vivendo, a gente vai se tornando livre. Mas pegando o conceito de Sartre, a gente tem que entender o seguinte: a gente é livre porque, primeiramente, nós somos capazes de fazer escolhas. Por mais que essas escolhas possam ser influenciadas, elas são nossas, né? Sem falar que, por exemplo, eu posso obrigar você a fazer algo para mim, mas eu não posso obrigar você a gostar de fazer aquilo para mim. Não fazer escolha é uma escolha. Então a gente tem que pensar nisso, né? Nós não escolhemos nascer e nós não escolhemos morrer. Embora, né? A questão da morte já é outra situação. Mas todos nós vamos morrer. Não tem como. Tá? Uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo. Então nós somos seres finitos. Mas dentro disso a gente tem diversas possibilidades. Né? Dentro daquilo que é permitido. Não tem como eu sair voando por aí. A não ser que eu utilize algum instrumento que faça eu voar, né? Uma ferramenta, no caso um veículo, um avião, né? Um monomotor, alguma coisa assim. Mas eu posso, por exemplo, ser médico. Ah, mas eu não vou conseguir. Mas aquele objetivo de ser médico, ele está contido em mim. Talvez eu não consiga, mas eu tenho a condição enquanto ser humano de ser, né? Claro que aí nós vamos entrar em questões sociais, aí são já outros critérios. Mas eu digo assim, enquanto questão de escolha, eu posso escolher querer ser um médico. E eu posso também, a minha vida ela não é programada. Eu não vou, só porque meu pai é vendedor, meu pai é pintor, que eu vou ter que seguir a mesma carreira. Não, não existe isso. A gente pode ascender ou descender socialmente. Claro que na prática isso é bem mais complicado, né? Tem de ser bem mais estável. Mas eu tenho infinitas possibilidades daquilo que é humanamente permitido.
Então, dentro do pensamento sartreano, nós somos livres. Mas aí, caso você tenha uma opinião diferente, você vai ter que justificar, é o que eles pedem. A 4, elabora um texto e discuta os conceitos de consciência, liberdade, responsabilidade e determinismo. Caso precisar, pesquise. Tá? No caso, consciência nós vamos trabalhar posteriormente, mas é a minha capacidade de perceber a realidade, perceber o meio externo e perceber a minha própria existência. Né? Eu tenho consciência de mim e do mundo. A consciência ela está sempre direcionada a algo. Na fenomenologia, nas próximas questões, e eu também expliquei sobre isso. Sobre liberdade, eu acabei de dizer também, essa capacidade, né, de escolher. Porém, o próprio Sartre coloca que toda escolha ela gera um valor. Né? E toda escolha gera uma consequência. Então você é responsável pelas suas escolhas. Tá? Agir sem responsabilidade ou tentar se isentar dessa responsabilidade é agir de má fé. E determinismo, existem teorias que falam que nós já somos determinados a agir. Mas a gente pode pensar o seguinte: determinismo, a forma mais prática de determinismo que nós temos são as leis da natureza. A gente não consegue fugir das leis. As leis já determinam as ações, como gravidade, velocidade. A gente não foge disso. Tá? Então o determinismo ele encaixa nisso. Sobre a semana 3, eu dei um piquezinho no vídeo, só para não ficar muito longo e ter perigo de perder. Então, por isso que deu essa diferença. Sobre a semana 3, nós vamos falar sobre corpo e psiquismo. No caso, sobre dualismo e monismo. Questão número 1. O que todos os seres humanos possuem em comum? Né? Segundo o texto, que na verdade, na questão anterior tem um texto aqui, eu não vou ler o texto porque o texto é muito grande, é um trecho do discurso do método de Descartes, mas segundo esse textinho, Descartes vai apontar como que nós possuímos em comum é a capacidade de bom senso, que ele também vai falar que é a questão da razão. Todos nós nascemos com essa capacidade racional de interpretar as coisas e ver aquilo que é bom. Ele chama de bom senso. A questão 2, ele fala, de acordo com Descartes, por que as pessoas possuem opiniões diversas? Porque, na verdade, embora nós temos essa capacidade que é comum, cada um vai conduzir o pensamento por vias diversas um do outro. Tá? E a gente acaba não considerando as mesmas coisas. Então, basicamente, ele fala sobre isso no texto. E aí, a 3, ele fala o seguinte: a partir do pensamento cartesiano, o que distingue as pessoas entre si? É o que a Adolfo acabou de falar. Eu achei muito estranha essa questão. Né? O que nós possuímos de diferente é que cada um vai perceber, né, vai considerar alguma coisa de forma diferente. A gente acaba seguindo caminhos diversos, né? Mesmo tendo a mesma capacidade de raciocínio, o caminho que a gente trilha é diferente. Nós podemos chamar isso aqui de subjetividade. A 4. Pesquisa as ideias do filósofo francês René Descartes, produz um texto refletindo de que modo a fenomenologia se opõe ou critica a visão racionalista de Descartes. Né? Sendo que a gente estranho porque nem foi trabalhado fenomenologia ainda, mas aí já pede para fazer uma pesquisa. Basicamente, o discurso do método Descartes ele vai produzir um texto onde, né, ele vai criticar tudo, ele vai questionar tudo. Esse livro vai chamar Discurso do Método. O método que ele vai usar é a dúvida, então ele duvida de tudo, duvida de todas as coisas que existem. E aí vai chegar a uma conclusão. Se duvido, penso. Se penso, existo. Né? O famoso cogito ergo sum. Cogito é dúvida. A dúvida metódica, que nós chamamos. E aí ele vai conseguir confirmar a sua existência. Só que ele vai entrar numa situação muito complicada, e em outras obras, numa outra obra chamada Meditações Metafísicas, que ele vai começar a explicar detalhadamente sobre essas coisas do ponto de vista racional. E a crítica que a fenomenologia faz é justamente isso. Porque as coisas são como são, né? São os fenômenos. E Descartes ele vai descaracterizar isso. Para ele, a existência das coisas é pelo viés da razão. E as coisas vão continuar existindo, independente da minha capacidade de percepção ou não. A diferença que vai mudar é a minha interpretação em relação àquilo. Mas existe a coisa de fato, que é o fenômeno, e existe aquilo que eu vou perceber, como é que é. E eu tenho acesso só àquilo que eu percebo, né? Eu não tenho acesso real às coisas de fato. 5. Pesquise sobre ludologia e o livro Homo Ludens, escrito por Huizinga. Você vai ver o quanto a nossa vida se assemelha a um jogo. Mais um extra life para você caso faça pesquisa. Anote suas impressões. Eu cheguei a pesquisar, eu achei até a versão do livro em PDF aqui na internet. Mas de pesquisa de comentário a respeito do livro,
Eu só achei o Wikipédia mesmo, não tem muita coisa falando sobre ele. Então o Wikipédia vai falar que é um jogo como elemento da cultura. É um livro escrito pelo historiador holandês Johan Huizinga, publicado originalmente em 1938. Ele vai ver o jogo como um fenômeno cultural. O livro se estrutura sobre uma extensa perspectiva histórica, reconhecendo inclusive estudos etimológicos, etnográficos, sociedades distantes. E reconhece o jogo como algo inato ao homem, ou seja, que já é presente na existência do homem e mesmo dos animais, considerando uma categoria absolutamente primada de vida, logo anterior à cultura, tendo essa evoluído no jogo. A existência do jogo é inegável. É possível negar, se quiser, quase todas as abstrações. Justiça, beleza, o bem, Deus. É possível negar-se a seriedade, mas o jogo não. Ele vai definir o jogo como: é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência diferente da vida cotidiana. Ele vai falar que as relações sociais são jogos, né? Mas isso em outros autores também vão ser trabalhados, só que vão ser chamados de jogos de força, jogos de poder, né? E aí o autor aqui, né, a pessoa que fez a pergunta, ela está falando que a nossa vida se assemelha a um jogo, né? As ações do jogo. Na verdade, os jogos eles são inspirados na vida humana, apesar deles, né, criarem situações totalmente adversas, poderes, mas é baseado justamente nessa questão do humano, né? Da tomada de decisão, da escolha, da evolução, né? Vou dar o exemplo do GTA, por exemplo, o GTA San Andreas, que foi um jogo que eu joguei muito, né, na minha adolescência. O GTA San Andreas, você vai pra academia, você malha, você fica forte, você come muito, você engorda. Então, assim, embora ele tenha, né, leis, vamos dizer assim, da física diferentes, né, da nossas, mas ele tenta semelhar a isso. E é justamente essas conquistas que nós vamos ter na medida que a gente vai vivenciando. Então, basicamente é isso. A semana 4, nós vamos falar sobre verdade e validade, indução e dedução. Faça uma pesquisa na internet e encontre definições e usos em termos ou exercícios dos seguintes termos: juízo, premissa, argumento, proposição, conclusão, sofisma e silogismo. Eu mandei o PowerPoint para vocês explicando tudo isso e fiz um vídeo também, né, no vídeo do YouTube Verdade e Validade. Que basicamente é o seguinte: o que é um juízo? O juízo emitir um juízo juízo é a faculdade de avaliar ou julgar algo, tá? Então, emitir um juízo é construir uma avaliação ou um julgamento de alguma coisa. Premissa, né? Premissas são frases que compõem uma estrutura argumentativa, que no caso nós chamamos de silogismo. O argumento é um discurso com proposições para alcançar, né, ao chegar a uma conclusão. Através das premissas a gente monta o silogismo, que é um argumento. Então, assim, o que é argumentar? É você construir um discurso, onde nesse discurso nós possuímos proposições que vão fundamentar a conclusão daquilo. E aí a próxima é proposição, que é justamente a mesma coisa da premissa. Só que premissa é quando a gente denomina dentro da estrutura do silogismo. Então proposição é qualquer frase que vai construir um argumento. Conclusão é a premissa ou a proposição que define aquele argumento, né, a última, que é a conclusão. Sofisma é um argumento falso, tá? É diferente de falácia. Falácia é geralmente quando você não tem intenção de fazer um argumento com a conclusão falsa. O sofisma você faz de forma consciente para enganar o interlocutor. E o silogismo é uma estrutura, basicamente composta por 3 premissas: premissa maior, premissa menor e conclusão. Toda premissa ela vai possuir termos. Esses termos podem ser maior, menor ou termo médio. Isso está bem melhor explicado no vídeo que eu gravei sobre lógica, né? Um vídeo sobre verdade e validade. Isso aqui eu só estou fazendo uma correção mesmo, então depois vocês dão uma olhada lá. Questão número 2. Sabendo que é verdadeira a afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso, então é necessariamente verdade. A. Fulano não foi aprovado no concurso. B. Fulano foi aprovado no concurso. C.
Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. D. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. E. Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano. A resposta correta é a D. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Por quê? E aí eu vou explicar porque está errado. Fulano não foi aprovado no concurso. Ele não está falando de fulano, ele está falando dos alunos de fulano. Que todos os alunos foram aprovados no concurso. Tá? B. Fulano foi aprovado no concurso. Não está falando de fulano, está falando dos alunos dele. Então a gente já perde essas duas questões, já foram eliminadas. C. Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. Ele diz que todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Ele não falou daqueles que não eram. Aqueles que não eram alunos dele, pode ser que foram aprovados ou pode ser que não. É a mesma coisa de dizer, os alunos do terceiro ano do São Caetano ganharam bolsas, passaram no FMG, por exemplo. Todos os alunos do terceiro ano do São Caetano passaram no FMG. Isso quer dizer que os alunos do Vinícius de Moraes não passaram? Não, eu não posso falar sobre o Vinícius de Moraes. Eu estou afirmando sobre os alunos do São Caetano. É a mesma coisa aqui, tá? Ele está falando dos alunos de fulano. Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano. Não, não quer dizer que só porque ele passou que ele é aluno de fulano. Então a única que dá para encaixar é, se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Por quê? Porque ele não foi aprovado. E todos os alunos de fulano foram. Tá? Vou colocar só Caetano, para ficar mais fácil. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno do São Caetano. Então vamos pensar. Todos os alunos do São Caetano foram aprovados no concurso. Carlos foi reprovado no concurso. Ou seja, o concurso é o termo médio. Tá? Então é o seguinte. Logo, a gente pode afirmar que Carlos, né, não foi aprovado no concurso. Basicamente é isso. 3. A 2 é a questão D, tá? Não esquece não. Fazem a regrinha do silogismo, vocês vão perceber. A 3. 3 homens, Luiz, Carlos e Paulo, são casados com Lúcia, Patrícia e Maria. Mas não sabemos quem é casado com quem. Eles trabalham com engenharia, advocacia e medicina. Mas também não sabemos quem faz o porquê. Com base nas dicas abaixo, tente descobrir o nome de cada esposa e a profissão de cada um. Eu adoro fazer isso. Tem umas que chama Pegadinha do Einstein. Depois você coloca Enigma do Einstein, na verdade. Você coloca no Google, você vai achar. Muito legal de fazer também. Ela é com 5 por 5. Essa aqui é 3 por 3. Essa aqui é bem fácil. Então a primeira afirmação que eles dão é: o médico é casado com Maria. Eu coloquei X, né? Que não tem quem é. Médico, Maria. Então a gente sabe que médico e Maria são do mesmo grupo. Patrícia não é casada com Paulo. Então a gente vai pôr... Não, a B, desculpa. Paulo é advogado. Aí eu pus logo embaixo. Então Maria é casada com médico, então Paulo não é ela. Maria da época é advogada. Então eu coloquei Paulo embaixo. Fiz o grupinho, o quadradinho. Eu vou pôr para vocês verem. Médico e X. Não, desculpa. Paulo. Vou voltar de novo, que eu confundi até eu também. Médico é casado com Maria. Então põe lá X, né? Faz o quadradinho. Aí você põe assim, ó. Homem, profissão, mulher. Aí eu pus lá, deixei em branco. Coloquei médico na profissão e Maria. Aí embaixo eu já pus a B. Paulo é advogado. Paulo, advogado, e não deixei nada. Aí depois fala, Patrícia não é casada com Paulo. Então ela não é casada com Paulo e ela também não é casada com o médico, porque quem é casado com o médico é Maria. Então, qual que é a profissão? Engenharia. Engenharia, Patrícia. Qual o nome? E aí a última é, Carlos não é médico. Então, quem que é o marido dela? Se ele não é médico e o Paulo é advogado, sobrou engenheiro. Então, no caso, a Patrícia é casada com Carlos e é engenheira. Já o Paulo, sobrou qual mulher? Sobrou a Lúcia, né? Porque a Patrícia é casada com Carlos e a Maria é casada com o médico. Então ficou Paulo, advogado, Lúcia. E Luiz, que é o único homem que sobrou, vai ser colocado. Eu vou pôr um quadrinho aqui agora que vocês vão entender melhor. Então, aqui a gente encerra as correções. Desculpa, encerra não. Tem as minhas, né? Mas do PET a gente encerra. Eu deixei aqui, que é sobre mito, né, e natureza.
Pesquise e analise o mito de Narciso e descreva em seu caderno quais as características do mito presente nele. Se tiverem feito a pesquisa, você sabe que Narciso é nascido de um rio com a ninfa d'água. Existem várias, né, interpretações, mas o que nos importa é que ele nasceu a partir desses elementos da água. E teve uma profecia que disse que ele seria muito belo, mais belo que os próprios deuses, e isso traria um problema muito grande para ele, né? Ele morreria por causa do seu reflexo, da sua imagem. E por causa disso, com medo, né, que ele morresse assim, a mãe nunca deixou ele ver a sua própria imagem. E ele cresceu, todo mundo babava o ovo dele, porque ele era muito bonito, aquela coisa toda. E ele se tornou uma pessoa muito soberba, muito arrogante por causa disso. Existe uma ninfa que tinha sido amaldiçoada, mas é uma outra história, que ela chamava Eco. E ela repetia tudo que os outros falavam. E ela era extremamente apaixonada por Narciso. E como ela não conseguia falar, toda vez que ela seguia o Narciso procurava, perguntava quem era, ela se escondia e dizia: quem era? Quem é? Quem é? E falava: quem está aí? A ela: quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Com isso, ela foi definhando até morrer e ficar só a sua voz, né? A origem do eco. As outras ninfas, com raiva, amaldiçoaram Narciso. Um belo dia, Narciso estava andando na beira de um lago, com aquelas águas cristalinas, e com sede ele resolveu abaixar para beber água. Só que como o lago era um lago muito profundo, e muito, né? Não era cristalino, não, desculpa, águas muito escuras, porque ele era muito profundo, aquela água projetava o quê? O reflexo dele. Assim como acontece no espelho. E ele viu a sua imagem refletida naquele lago, e se apaixonou por ele perdidamente, se jogou para tentar agarrá-lo. Como ele nunca tinha tido contato com água, porque a mãe dele tinha medo, ele só bebia água, né, e tomava banho de vez em quando, então ele não sabia nadar, morreu afogado. E dali nasceu uma flor Narciso. Quais são os elementos míticos nele? Associação de ninfas, deuses, né, são entes sobrenaturais, para explicar, né, a origem de quê? Da flor Narciso e do eco. Existe uma flor chamada Narciso. Tá? Então ele vai ter esses elementos. Essa história é contada nos primórdios da civilização. Tá? Possui uma circularidade, que eu não falei sobre isso no vídeo, mas eu esqueci, mas há um detalhe. Né? Que o mito ele possui uma certa circularidade, ele não é linear como a gente vê o mundo, né? A história. Ele é circular, então ele volta o tempo todo. Então a ideia de ter nascido no rio e morrido no rio. Nascido das águas e morrido nas águas. Tá? Então, assim, ele vai ter isso, vai ter os elementos que são as ninfas, que são entidades sobrenaturais, vai ter essa questão dos deuses, tudo isso. E ele vai ter uma função moral, que fala que quando você é muito arrogante, algo de ruim pode acontecer com você. Então, a primeira coisa, né, a primeira questão. A segunda questão: pesquise outros tipos de mitos, sendo grego ou de outros povos, escreva-os nesse caderno e depois apresente suas características. Né? Existem vários outros mitos. Você tem os 12 trabalhos do Eco, você tem um mito de psique, você tem vários outros mitos. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Apresente essas características. Né? Nascidos para uma civilização são todos, mas que ele vai justificar a origem de alguma coisa através de intervenção de entes sobrenaturais, e que ele, como eu não tinha falado da temporalidade, né, então não tem necessidade, a não ser que você ache, né, dentro dessa estrutura. Mas que ele também tem uma função moral. Então, você tem vários mitos. É só vocês procurarem depois. O mito de Zéfiro, não, de Ícaro. Né? Ícaro construiu uma asa de penas, né, com cera, para tentar alcançar o sol. Ele e o pai estavam voando, Dédalo que construiu. E aí Dédalo falou para ele não se aproximar do sol, mas ele queria subir, queria se tornar mais alto. E aí essa asa derreteu devido à cera, à proximidade do sol, e ele morreu. Né? Ou seja, a questão da arrogância. Né? São seres mitológicos. Qual né, o problema? Ele queria alcançar Apolo, alguma coisa assim. Você vai depender da interpretação, vai depender da narrativa. Que os mitos, eles, como eles eram originalmente narrativas orais, existem várias narrativas relacionadas a ele. A partir das criações, né, das características do mito, cria um mito. Aí é o que eu falei também. Você pode criar a origem do mito desse livro aqui. Né? Faz de conta que o Freud era um deus. Aí o Freud, deus da mente, ele foi escrever um livro para passar para os mortais, né, os conhecimentos e tal. E aí tinha uma pessoa arrogante, alguma coisa assim nesse sentido. Depois, vou passar para o lado de cá. Nós temos sobre os pré-socráticos. Qual é o objetivo dos pré-socráticos? Os pré-socráticos tinham como objetivo alcançar
arqué, né? Descobrir arqué, que é o princípio fundamental de todas as coisas. Eles queriam dar uma explicação racional para o mundo, né? Que nós chamamos de cosmologia, para substituir a cosmogonia que era feita através dos mitos. Qual a importância de estudar um mito para a filosofia? O mito ele vai ter essa primeira condição, essa primeira estrutura, né? Essa primeira narrativa sobre a realidade, sobre o mundo. E a filosofia ela surge justamente para romper com isso. Então é interessante porque o mito faz parte da própria história da filosofia, né? A filosofia ela vai surgir justamente por causa do mito, como uma forma de tentar opor aquele tipo de pensamento. Quais são as principais contribuições para o surgimento da filosofia? O pensamento racional, a compreensão da natureza mais como algo regido por leis, algo natural, não algo extremamente sobrenatural, a busca pelo conhecimento, compreensão da realidade, necessidade de buscar saber mais sobre as coisas, o desenvolvimento das ciências no futuro. Tá? As ciências só surgiram por causa da filosofia ali, naquele questionamento. Né? Se eu estou gravando no meu celular, ou estou gravando com o meu smartphone hoje, vocês estão tendo acesso pelo YouTube, é porque Tales queria descobrir como é que era a realidade das coisas. E aí incentivou as pessoas a buscarem conhecimento. E esse conjunto de conhecimentos acumulados facilitou a vida da humanidade ao ponto de a gente conseguir criar ferramentas como smartphone, internet, nuvem de dados, etc. O que caracteriza o período pré-socrático? Porque ele é chamado assim. Pré-socrático porque ele vem antes de Sócrates, né? E ele é diferente de Sócrates, que faz uma filosofia moral, né? Vai buscar estudar ética, política. Eles estão preocupados em entender a natureza de forma racional. Né? Tentar entender a origem de todas as coisas, como que as coisas funcionam. Por isso que é chamado também de cosmologia. Cite os principais pré-socráticos e suas perspectivas arqués, né? O princípio fundamental de todas as coisas. Então vamos lá. Tales, água. Anaximandro, indeterminado, né? Que ele chama de apeiron. Anaxímenes, ar. Heráclito, o fogo, que representa o vir a ser. Parmênides, o ser. Zenão, o ser. Empédocles, o avatar. Terra, fogo, água e ar. Pitágoras, os números. E Demócrito, o átomo. Eu acho que foi só desse PowerPoint que faltou. Se tiver outro, vocês me avisam, tá? Então, no mais, corrijam suas atividades, envie para mim como eu pedi. E não esqueçam de ver os outros vídeos, né? Eu estou vendo que está tendo pouca visualização dos meus alunos. E esses vídeos são fundamentais para complementar o material. Muita coisa que eles pediram, inclusive, para pesquisar no PET, eu já tinha feito em forma de vídeo. Então, assim, vão assistir esses vídeos. Porque é a forma que a gente está tendo, infelizmente, de passar o conhecimento. E o conhecimento ele tem que ser absorvido. Isso vai ser bom para o seu crescimento pessoal e vocês vão precisar disso no futuro. Principalmente para quem for prestar o Enem e tal, já é um material. Então acessem lá, né, no YouTube, como eu, né, Alan Kennedy, quem não acessou. Esse vídeo está vinculado ao meu canal, veja os outros vídeos que eu acho que vai ser fundamental para vocês. No mais, então um abraço, bons estudos. E aí semana que vem, chegando o patch do mês 2, né, a gente começa a fazer o trabalho de novo. Até mais, tchau.